Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula online aqui do curso Supermódulos. Eu sou a Kézia, professora de inglês, e hoje a gente vai começar a falar de mais um tempo verbal, além daqueles que a gente já viu antes. Hoje a gente vai começar a falar sobre o Present Perfect, que seria o presente perfeito. Bom, para a gente começar a falar do Present Perfect, a gente tem que entender que ele tem alguns usos particulares, alguns usos especiais. Então, vamos lá. Vamos começar a falar dele aqui, ó. O primeiro uso do Present Perfect é quando eu falo de ações concluídas no passado, porém sem um tempo definido. Vocês devem lembrar que quando a gente falou do Simple Past, a gente tinha duas características especiais para o Simple Past, que era uma ação que já tinha que ter acabado e uma ação com um tempo determinado. Por exemplo, é diferente em inglês eu falar assim, eu assisti Velozes e Furiosos ontem à noite. Frase 1. Frase 2. Caramba, eu bem já assisti Velozes e Furiosos, é um filme incrível. Preste atenção nas duas frases. Na primeira frase, eu te falei que eu assisti o filme ontem à noite. Na segunda frase, eu não te falei quando que eu assisti. Eu só te falei que eu já assisti o filme. Parece bobo, mas no inglês isso faz toda a diferença. Por quê? Quando eu te falo quando que a minha ação aconteceu, a gente tem um Simple Past. Quando eu não te falo quando aconteceu, eu só te digo que eu já fiz aquilo, a gente tem o Present Perfect. Então esse é o primeiro caso em que a gente vai usar o Present Perfect, uma ação que já acabou, porém eu não sei quando que ela aconteceu, eu só sei que ela aconteceu em algum momento do meu passado. Tudo bem? Tranquilo, né? Ponto 2. Ações que se iniciaram no passado e ainda continuam acontecendo. Por exemplo, estudo no Supermódulos desde janeiro. Ou seja, você começou a estudar no Supermódulos em janeiro e hoje, e a gente está em março, você continua estudando. Então, é uma ação que começou a acontecer em algum momento lá atrás e ainda hoje continua acontecendo. Aí você deve pensar assim, mas eu não posso usar o Present Continuous? Eu estou estudando no Supermódulos? Não. Lembra, quando a gente falou da aula de Present Continuous, a gente falou que eram ações que estavam acontecendo exatamente naquele momento. Por exemplo, agora nós estamos estudando inglês. Aí sim vale o Present Continuous. Não é o caso do Present Perfect. Por quê? Quando a gente fala, comecei a estudar no Supermódulos em janeiro, quer dizer que eu comecei, que eu entrei no curso lá, fiz minha matrícula em janeiro, e hoje eu ainda estou frequentando as aulas, eu ainda estou estudando. Então, eu falo de uma ação que começou lá atrás e hoje ainda continua acontecendo. Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Vamos lá, espero que sim. Na 3, situações que acabaram de acontecer. Por exemplo, eu estava lá na minha cozinha e acabei de tirar o bolo do forno. Posso falar? Acabei de fazer o bolo. Por quê? É uma ação que acabou de acontecer, acabei de tirar o bolo do forno. Então, quando é uma ação super recente que acabou de acontecer, a gente também vai usar o Present Perfect. E a última, situações que nunca aconteceram. Ou seja, quando você quer falar de algo que você nunca fez aquilo na sua vida. Por exemplo, nunca viajei para os Estados Unidos, ou nunca joguei futebol. Então, eu vou falar de coisas que eu nunca fiz na minha vida. Tranquilo? Então, a gente vai detalhar essas 4 situações e ver como é que elas são, como é que elas se comportam na frase, como é que a gente escreve. Mas, basicamente, a gente vai usar ele para essas 4 situações. Então, vamos lá. Como a gente já tinha falado antes, em inglês, cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. Então, lá no presente, a gente tinha o do, you, does. No passado, a gente tinha o did. E agora, no Present Perfect, a gente vai ter o have ou has. O has vai valer para he, she, it, porque é a terceira pessoa, e o have vai valer para todas as outras. Então, I, you, we e they. Igual valia lá no presente, pro do e pro does, lembra? Só que aqui eu tenho o have e o has. Então, vamos lá. Como é que a gente vai formar a frase com o Present Perfect? Ó, a gente vai ter o sujeito, a gente vai ter o have ou has, e depois o verbo, só que na forma particípio.
Aí aqui de cara a gente já pode ver uma diferença deles para o presente e para o simple past. Por quê? Lá no simple present e no simple past, o auxiliar só aparecia na negativa e na interrogativa. Aqui no present perfect não, ele também vai aparecer na afirmativa. Então eu vou ter have e o has, né, como o verbo auxiliar acompanhando o meu verbo na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então eu sempre vou ter ele. E o verbo aqui, ó, vai estar na forma particípio. Então ele não vai estar na mesma forma lá do simple past normal, não é o mesmo verbo. É a forma particípio. Lembra quando eu dei para vocês aquela tabelinha com os verbos? Tinha 4 colunas. A primeira tinha lá o verbo, tinha a tradução dele. Depois, tinha ele na sua forma base, na sua forma normal. Depois, tinha ele no simple past e depois no past participle. Então, você tinha lá basicamente 3 colunas para os tempos verbais. A primeira da forma normal, a segunda com a forma dele no simple past e a terceira com a forma dele no past participle. Essa forma aqui é dessa última coluna que a gente vai ver, tá? Então, dá uma olhada lá naquela tabelinha que eu já enviei para vocês, para facilitar na hora de vocês estudarem. Vamos lá, vamos ver um exemplo. She has traveled to London. Ó, sujeito, she. O auxiliar, como aqui é she, o auxiliar é o has. O meu verbo no particípio e, ó, o meu complemento. Aí você vai falar, ué, mas aqui eu só coloquei o ed, igual eu fazia no passado. Sim, por quê? Travel é um verbo que a gente chama de regular. Quando a gente tem um verbo regular, lembra lá no simple past, a gente colocava o ed. Só que aqui, o verbo, quando ele é regular, ele vai ser a mesma forma, tanto no simple past quanto no past participle. Ele vai ser igual, é uma característica dos verbos regulares. Tanto o simple past quanto o past participle vão ser iguais. Por isso que aqui a gente também colocou o ed. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver casos que não são assim, tá? Então, ó, aqui a gente tem o has como auxiliar e o travel, que é o past participle do verbo travel. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Aqui a gente tem outros exemplos de verbos regulares, que são watch e work. Tá vendo? Para os dois, a gente só colocou o ed. A mesma coisa lá do simple past. Os regulares são iguais. Mas, ó, aqui, ó, no participle, ele vem acompanhado do has. Então, she has already watched Titanic. Então, ela já, o already é o nosso já, como se fosse o já. Ela já assistiu Titanic. Quando que ela assistiu? Não sei. Não preciso saber. Eu só preciso saber que ela assistiu. O tempo, nesse caso, não é importante. Por isso que ele não aparece. He has worked from that company since May. Ou seja, ele trabalha para aquela companhia desde maio. Ele começou a trabalhar lá em maio do ano passado, por exemplo, e hoje ele ainda trabalha. Então você vê como, na hora que a gente traduz, fica um pouquinho diferente? Aqui, ó, ela já assistiu Titanic. Tô falando de uma situação que acabou no passado, mas não sei quando. Nessa segunda frase, olha como é que eu traduziria. Ele trabalha para aquela companhia desde maio. Então, as frases, quando a gente traduz para o português, ficam bem diferentes. Mas no inglês, todas as duas vão ser características de present perfect. Então, elas vão ser escritas seguindo a mesma regra. Verbo auxiliar, mas verbo no particípio. Tudo bem? Então, por isso que é complicado quando você tenta gravar a tradução. Você tem que gravar, ou você tem que entender, melhor dizendo, quando que você vai usar aquilo. Porque se você for todo momento tentar traduzir, vai ficar esquisito, não vai dar certo. Então, agora vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho o verbo eaten, que é o particípio do meu verbo eat, meu verbo comer. Então, olha só. I have already eaten breakfast. Então, ó, o already lembra, é o já. Então, eu já comi o café da manhã. Então, só pra gente dar uma relembrada. Ó. Present.
past participle. Então, no presente, eat, no passado, né? Ele era o ate e no participle, eaten. Então, ó, tá vendo como muda? Presente, passado e o particípio. Então, eu tenho 3 formas, porque ele é um verbo irregular. Então, ó, ele tem uma forma para o passado e uma forma para o particípio. Ok? Então, vamos lá. Ó, seen. Seen é o verbo see. Então, vamos lá, aqui para a tabelinha também. Então, no presente, eu tenho see. No passado, saw. E aqui no particípio, seen. Então, ó, presente, passado, simples, né? E o particípio. Então, olha só. She has seen that movie before. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela viu aquele filme antes. Não sei quando. Pode ter visto ontem, mês passado. Mas a informação que eu quero passar é que ela viu aquele filme. Então, como eu não tenho tempo definido, eu preciso usar o present perfect. Has, porque é she, e o particípio do verbo. Ok? Vamos lá. Pode ser que apareça isso aqui na forma contracta, que a gente chama, na forma de contração. Então, por exemplo, o I have pode vir como I've, ou na negativa, I haven't. You have, you've, we have, we've, they have, they've, he has, his, she has, she's, it has, its. E aqui nas negativas também. Então, olha só. Por exemplo, I have lived in Florida for 2 years. Ou seja, eu moro na Flórida há 2 anos. Posso transformar esse I have em I've. Agora, pausa tudo e presta atenção numa coisa muito importante. Tá vendo que aqui, ó, his, she's e its. Lembra que a gente também pode abreviar o verbo to be como isso aqui? Como se fosse um he is, she is, it is. Então, como é que eu vou saber se essa abreviação é verbo to be ou se é present perfect? Vem cá que eu vou te explicar. Olha aqui, presta atenção comigo. Olha só. Se isso aqui for present perfect, obrigatoriamente eu vou ter, ó, um verbo aqui no particípio. Por quê? Isso aqui vai ser has, que é o auxiliar desse verbo. Então, se tiver, depois disso aqui, eu tiver um outro verbo na forma particípio, eu posso afirmar que essa abreviação é do has. Se eu não tiver, igual aqui, eu sei que isso aqui é isso. Então, she is a beautiful girl. She has lived in Florida for 2 years. Ok? Então, fica ligado nessa diferença. Não vai no automático achando que isso é o is, porque pode ser que seja o has. Então, você vai ter que avaliar o que tem depois. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Olha só. Quando a gente tem isso, quer dizer o quê? Que o foco tá na ação já ter sido realizada, não quando ela foi realizada, quando é o de menos. Você só precisa saber que aquilo já aconteceu. Então, ó, I have eaten Japanese food. She has seen that movie before. Eu comi comida japonesa, ela viu aquele filme antes. Quando aconteceu? Não sei. E para a informação que eu quero passar, também não importa.
Por isso que a gente usa o present perfect. Agora, quando a gente tem interrogativa, assim como acontecia em todos os tempos verbais, quando a gente tem interrogativa, a gente de cara inicia a frase com auxiliar, para já lá no início da pergunta a gente deixar claro de que tempo verbal que a gente está falando. Se a nossa pergunta vai estar referente ao presente, ao passado ou ao futuro. Então, a gente já inicia a frase pelo auxiliar, ok? Então, ó, por exemplo, aqui o meu sujeito é you. O auxiliar do present perfect para you é o have. Então, ó, iniciei com have, coloquei o you e, ó, o meu verbo continua na forma particípio do past participle. Então, have you worked at a job you really loved? Ou seja, você trabalhou no emprego que você realmente amou? Has she worked at a job that she really hated? Ou seja, aqui, ó, é she, então o auxiliar é o has. Então, ela trabalhou no emprego que ela realmente odiou? Então, eu só quero saber se isso já aconteceu, não importa quando, ok? E quando a gente responde, ó, com sim e não, então, ó, lembra, as respostas curtinhas sempre vêm na resposta com auxiliar, nunca o verbo da minha frase. Então, ó, o auxiliar como é have ou has, yes, I have, no, I haven't. E se fosse para he, she, it, por exemplo, aqui viria o has. Então, por exemplo, has she worked at a job she really hated? Yes, she has, ou no, she hasn't, que são os auxiliares. Aqui has e o have. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, olha só. É muito comum que no mesmo texto ou no mesmo diálogo, a gente acabe misturando o present perfect com o past simple. Por quê? Vai depender da informação que eu quero passar. Então, olha só, a gente tem duas pessoas conversando, o Marco e a Tânia. Olha a primeira pergunta. O Marcos está perguntando, have you traveled to the USA? Ou seja, você viajou para os Estados Unidos? Então, ele não está perguntando quando que ela viajou, ele só está querendo saber se ela já foi. Então, ela respondeu, yes, I have. Beleza? Agora, olha a segunda pergunta. When did you go? Quando você foi? Agora eu tô falando de tempo. Agora o tempo é importante. Ó, I traveled to the USA last year. Então, eu viajei para os Estados Unidos ano passado. Lembra, se eu coloco quando aconteceu, ó, eu tenho um simple past. Cadê o auxiliar? Não tenho, porque agora é simple past. Então, ó, só coloquei o travel na forma passado dele. Tá vendo como a gente misturou? É o mesmo diálogo, só que depende da informação que eu quero passar. Sempre que o tempo for importante, eu marcar o tempo, eu tô falando de simple past. Se o tempo não for importante, eu só quero saber se aquilo já aconteceu, present perfect. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o segundo uso. Normalmente, com present perfect, a gente usa duas preposições, o for e o since. Então, aqui ó, eu tenho for e aqui eu tenho since. Quando eu tenho esse uso, eu estou falando daquelas situações de que eu tenho uma ação que começou lá atrás e ainda continua acontecendo até hoje. Então, olha aqui. I have studied at this school since June. Ou seja, eu estudo nessa escola desde junho. Então, desde junho, sei lá, do ano passado, provavelmente. She has lived in West Palm Beach for 2 months. Então, ela mora em West Palm Beach por 2 meses ou há 2 meses. Então, olha só. Quando eu uso o since, eu falo quando que a minha ação começou a acontecer. Então, aqui, desde junho. Poderia ser desde janeiro, desde ontem, desde semana passada. Quando eu uso a preposição for, eu falo por quanto tempo a minha ação está acontecendo. Então, por 2 meses, por 6 meses, por 5 dias, por 10 horas, não importa. Então, tem essa diferença. O since é o desde. Então, eu falo quando que começou a acontecer. O for, eu vou falar por quanto tempo ela está acontecendo. Tranquilo? Então, ó, mesma coisa. Então, as duas ações começaram em algum momento lá atrás e continuam até hoje. Terceiro uso.
como eu disse, situações que acabaram de acontecer. Então, ó, ela acabou de tirar o bolo do forno e falou, I have just made a cake. Ou seja, eu fiz um bolo. Normalmente, quando aparece o just, a preposição just, a gente usa muito para falar de coisas recentes. Então, se apareceu just, você já fica ligado. O just é muito usado para essa questão de situações recentes. Então, por isso que aqui eu coloquei ele. Então, I have just made a cake é quando você quer falar isso, que você acabou de fazer o bolo, você acabou de tirar do forno. É um uso, ó. Have, auxiliar, mais o verbo no particípio, que aqui nesse caso é o made, que é o particípio do make. E mais um, situações que nunca aconteceram. Então aqui, ó, por exemplo, I have never traveled to Europe. Eu nunca viajei para a Europa. Então aqui, ó, eu usei o never para dar o sentido de negação. Não necessariamente vai ser um not. Pode ser um never. Da mesma forma, minha frase ficou na negativa. Então, I have never traveled to Europe. Eu nunca viajei para a Europa. Ó, auxiliar e verbo no particípio. E agora vamos lá. Agora a gente tem 3 palavrinhas aqui que são ever, o already e o yet. Vou colocar as 3 aqui para a gente dar uma comparada. Olha essas 2 frases aqui. A primeira, It's 3 p.m. Have you already cleaned your room? A segunda, Have you ever cleaned your bedroom? Então vamos lá. Tanto already quanto ever querem dizer já. Só que são já em intensidades diferentes. Quando eu pergunto com already, eu quero saber se você já acabou de fazer aquela ação. Quando eu pergunto usando o ever, eu quero saber se em algum momento na vida você já fez aquilo. Então, por exemplo, quando alguém pergunta pra você, Have you ever cleaned your bedroom? Tipo, se alguma vez na vida você já limpou o seu quarto. Ok? Agora, quando eu pergunto aqui, Have you already cleaned your room? Eu tô perguntando se você já acabou de fazer aquilo. Porque eu espero que você já tenha acabado de fazer, porque já são 3 da tarde. Então, os dois são já, mas intensidades diferentes. Esse já é de já ter acabado e esse aqui é se você já fez alguma vez na vida. Tudo bem? E eu também posso usar um terceiro, que é o yet. Só que olha só, already e ever vem no meio da frase. O yet vem aqui no final. Então, quando eu pergunto, Have you passed your driving test yet? Ou seja, você já passou no seu teste de direção? Só que o yet, ó, ele vem aqui no finalzinho. E quando eu faço a pergunta com o yet, é mais para casos que eu estava aguardando que você me desse alguma resposta. Por exemplo, eu sabia que você ia fazer o exame de direção, e daí eu estava esperando você fazer o exame para saber a resposta. Então, ó, mas o que você tem que lembrar é isso. Ever e already normalmente vem no meio da frase e o yet vem aqui no final. Tudo bem? Agora, olha só. Na interrogativa, o yet vem aqui no final. Agora, se eu tiver uma resposta negativa, por exemplo, It's 3 p.m. Have you already cleaned your room? Yes, I have already cleaned it. Ou seja, sim, eu já limpei. Ou no, I haven't cleaned it yet. Ou seja, eu não limpei ainda. Aí o yet fica no sentido de ainda, que você ainda não fez. Só que, ó, negativa também exige o uso do yet. Numa frase negativa, eu não posso usar already nem ever, ok? Nesse caso aqui. Então, na resposta negativa, a gente vai usar o yet. Ou aqui também, ó. Yes, I have already cleaned it. No, I haven't cleaned it yet. Você não fez ainda. Então, tá vendo? Ele sempre vai vir aqui no meio da frase, dando essa ideia de você ainda não ter feito, ok? Então, vamos lá. Finalmente, chegamos nas questões. Para que eu preciso saber disso ou como que eu vou usar isso para minha prova? Vamos ver. Olha só. Questão 1. Aqui no texto, a gente tem alguns verbos sublinhados. Então, ó. Said, donated, refused, walked, wrote. Então, ele quer saber em que tempo verbal estão esses verbos. Então, vamos lá. Olha só.
Se a gente parar para olhar, a gente tem alguns regulares aqui, que já me dá uma dica. Ó, terminou com ED, donated, refused, walked. Terminou com ED, eu já sei que é passado. E ele me disse que todos eles estão no mesmo tempo verbal. Então, se um deles está no passado, eu já sei que todos estão. Por mais que eu não saiba o que significa os outros, eu sei que eles estão no passado. Então, olha só, olha para as alternativas. A B é presente, já está fora. A D, present continuous. Não, para ser continuous eu tenho que ter lá o verbo to be e ing, não tem nada a ver. Me sobrou dois aqui, duas opções que podem falar de passado. O simple past e o present perfect. Só que, lembra, se for present perfect, eu preciso do auxiliar junto, ou has ou have. Quando a gente olha aqui, ó, nenhum deles tem has nem have antes. Por isso que a gente sabe que é a alternativa A, simple past. Tudo bem? Por quê, ó? É passado, terminou em ED, mas eu não tenho auxiliar no meio, então não pode ser present perfect. Então, alternativa A. Vamos para a próxima. Então, vamos lá. Número 2. Aqui a gente precisa achar a opção que vai completar esse diálogo. Então, olha só. Beleza. Para a primeira opção, vamos analisar as alternativas. Ó, olha aqui esse diálogo. Eu sei que é o verbo see, que eu vou ter que completar. I Mary last Sunday. Ou seja, eu, alguma coisa, né, Mary, no último domingo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ele viu a Mary no último domingo. Concorda comigo? Se eu coloquei que é o último domingo, então eu determinei quando que a minha ação ocorreu. Último domingo, eu tenho tempo verbal marcado, eu tenho tempo passado marcado. Então, só pode ser past simple. Então, ou é A ou é B. C e D já está fora de cara. Ok? Acompanharam? Se eu determinei o tempo, isso só pode ser past simple. Então, só pode ser aqui, ou A ou B. Não pode ser present perfect. Agora, vamos lá. Olha só. Eu vi a Mary no último domingo. Sério? Ó, agora é negativa. Eu não a vejo por anos. Como ela está? Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que tem muito tempo que ele não vê ela. Ele não disse que ele viu ela há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, que foi a última vez. Ele só disse que tem muitos anos. Então, eu não consigo ter ideia de tempo, de quando isso aconteceu. Então, ó, aqui para a segunda opção, tem que ser o present perfect, ok? Então, olha só. Então, vamos olhar agora. Eu tenho duas opções, see e sim. Qual é a estrutura do present perfect? Auxiliar mais verbo no particípio. E qual das duas formas do see está no particípio? See ou sim? Sim, né? See é presente. Então, particípio é o sim. Então, alternativa B. Vamos para 3 agora. Ó, eu não estou preocupado com o teste. Eu, o suficiente para passar. Quando a gente olha aqui para as alternativas, a gente vê o verbo aprender, o verbo learn. Então, olha só. Eu não estou preocupado com o teste. Eu estudei o suficiente para passar. Essa é a frase que a gente vai montar. Então, olha só. Se fosse eu estudo o suficiente para passar, não faria sentido. Ele não está preocupado porque ele já estudou antes. Por isso que agora ele não está mais preocupado. Então, a C já vai embora. Já não pode ser presente. Vamos lá. Ele não me disse quando que ele estudou. Ele só disse que ele já estudou. Então, isso não pode ser past simple. Então, ó, o learned já vai embora também. E o learned também, né? Não vai encaixar aqui. Agora, me sobraram dois. Have learned e had learned. Então, se ele está dizendo que ele já estudou o suficiente para passar, então é uma ação que já acabou, mas eu não sei quando. Então, isso é present perfect. O present perfect a gente vai formar com have ou com had? Com have, né? Então, aqui, ó, a opção correta, letra B, have learned, ok? Então, letra B. E aqui agora, para terminar, questão 4. Ó, aqui a gente tem uma frase e tá em negrito
não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas aqui o it está em negrito. Então, ele quer saber, ó, essa contração se refere a... Então, viu como é importante a gente estar ligado nisso? It has, it been, it is ou it was. Então, olha só. Lembra, isso aqui, esse it, pode ser, volta aqui para o quadro. Pode ser ou is ou has. Então, eu só tenho essas duas opções. Então, volta aí para a alternativa. Então, ó, was e been já tá fora de cara. Você nem precisa ter dúvida. Você ficaria aqui entre has e is. Então, agora a gente precisa ver o quê? O que vem depois. Opa, tem um been aqui. Been é particípio do verbo to be. Essa aqui é a forma particípio do verbo. Se eu tenho o S aqui e depois eu tenho um verbo no particípio, a única alternativa possível é it has. Letra A. Tudo bem, gente? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Qualquer dúvida, vocês já sabem, eu vou estar online no WhatsApp no horário da aula para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Não é uma matéria muito complexa, muito difícil, mas você precisa estar atento aos detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença. Como, por exemplo, aqui, o it's, ok? Então, não se esqueça de assistir a próxima aula, de estar ligadinho aí no nosso canal do YouTube para você não perder matéria, para você não ser prejudicado, embora a gente esteja nessa pandemia de coronavírus. Então, essas aulas estão sendo para ajudar vocês. Então, não deixem de estudar, assistam as outras aulas e coloque o seu nome aqui nos comentários para a gente saber, né, que você assistiu dando um ok. Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Até mais, até a próxima. Tchauzinho!